Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Enem. Pessoal do terceiro ano se preparando e espero que nas artes, né, pelo menos eu, meu amigo Rômulo, vocês tenham muito sucesso, porque esse caminho é um caminho do Enem muito diferente, né? Porque o Enem ele trabalha com alguns objetos, algumas competências e habilidades que a gente não tem muito controle sobre o conteúdo que a gente trabalha com vocês. Mas eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tipo de estudo que eu gostaria que vocês fizessem essa revisão, que trabalha um pouco com alguns conceitos que são bem importantes na prova do Enem. Como a gente não tem bem definido, como no PAS, né? Ah, são essas canções, são esses artistas, tal. Então a gente trabalha um pouco com uma coisa bem mais abstrata. Então, eu conversando com alguns amigos, né, e com alguns professores de cursinho, alguns amigos da música mesmo, que trabalham com o Enem, eles me passaram algumas dicas importantes e eu vou repassar para vocês esse segredo aqui e eu espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui e imaginar esse triângulo aí, tá? Esse triângulo, gente, ele, com esses três lados, ele pode ser usado de onde você quiser começar. Mas para a gente fazer uma análise musical de qualquer obra ou de qualquer estilo que nós formos fazer uma prova, a gente precisa pensar nesses três pontos importantes, tá bom? A análise musical, ela vem através dessa produção musical. Vamos pensar que esse é um movimento artístico, tá bom? Esse triângulo. E nesse triângulo a gente vai pensar na produção musical e dentro dessa produção musical, na estética, no formato, no estilo, no tema, no movimento ou no artista em si. Então você escolhe uma coisa e pensa nesse vértice desse triângulo. Pode ser um estilo musical, um samba, pode ser um compositor importante, Pixinguinha, não sei, pode ser uma estética, o tropicalismo, tá? A gente pensa num artista ou no todo mesmo dessa produção musical. Quando a gente pensa nisso, aí a gente consegue, aí você tem que puxar o contexto social. Gente, isso é super importante. Então a gente vai lá na história, vai na geografia, vai na antropologia, na sociologia e fala sobre essa representação social realmente da música, né? Qual é essa representação? Qual é a identidade que essa música tem no nosso contexto? Ou artista ou movimento, tá? Você sempre pensa todas essas possibilidades que estão aí na ponta. Qual é a cultura da época, a política e a economia, né? Então, a arte, ela está englobada ali dentro de todo esse contexto, né? Um grande caldeirão que a arte e a música tá ali no cantinho. E para a gente pensar nessa mão que leva essa arte para nós, a gente pensa nos meios de comunicação. Quais são eles, né? Pode ser o veículo de comunicação, a tecnologia que foi usada, a emissão e a recepção e os espaços culturais, tá bom? Então, se você pensar no meio de comunicação hoje em dia, beleza, hoje em dia a gente tem acesso a praticamente qualquer coisa musical que você queira ouvir. Mas se você for pensar há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha internet. Então, o que a gente fazia? Né? Discos, né? LP, CD, fita cassete, rádio e televisão. A gente tinha prioritariamente a TV e o rádio. Para eu conseguir ouvir uma música que estava tocando lá na Inglaterra, o que eu tinha que fazer? Ou eu ligava no rádio, ou alguém tinha que ir lá e trazer esse LP para mim, ou CD, tudo, para eu poder conhecer essas obras. Eu não conhecia, de fato, instantaneamente, como a gente conhece hoje.
né? Então, sem a internet, eu tinha um outro acesso, né? Eu tinha uma outra forma de receber esse conteúdo. Essa história é uma história importante porque quando a gente for falar, quando você lê na prova, falando sobre uma obra de Luiz Gonzaga, por exemplo, né, na prova do Enem, aí você vai, e você entrar naquele contexto e pensar na análise musical, você vai pensar naquele contexto. Se a prova te pedir no contexto hoje, né, em que eu posso hoje ouvir uma música lá da Suécia, do interior, eu busco essa música e já estou ouvindo. Na hora que eu quiser aqui, eu faço isso aqui, não é verdade? Então, tudo isso, gente, na hora de uma análise de uma prova do Enem, que é uma prova muito aberta, né, a gente tem que sempre pensar nisso. Então vai lá, pensa em análise musical, pensa nos meios de comunicação e pensa no contexto social. No geral, eles colocam aqueles textos bem grandes, que são às vezes um pouco cansativos, né? Então você lê, não deixa de ler com cuidado, grifando as palavras principais, grifando, se falar de algum artista, já grifa lá, se falar de algum contexto, já grifa também, para você poder entender um pouco mais isso aí, tá bom? Para isso, pessoal, não tem como a gente não falar das competências. Não tem jeito, né? Qual que é a competência da área 4, que é onde a música está lá dentro? Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Essa é a competência, é o grandão que fica lá em cima. Para eu responder essa competência, eu preciso de algumas habilidades. O que isso quer dizer, gente? Para eu tocar um violão, eu preciso aprender a pegar no violão, aprender a usar os meus dedos, né? Tanto a mão esquerda como a mão direita. Né? Aprender a sentar, dependendo se for o violão clássico, tem um jeito de sentar. Se for o violão popular, eu posso sentar de outro jeito. Essas são as habilidades. Aprender as escalas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, treinar, subir, descer, as posições. E aí, eu vou treinando essas habilidades para poder tocar violão de verdade, né? Não vou só arranhar, não vou só fazer lá um chiquidum, né, como o pessoal fala. Não, eu vou ter uma competência, aí sim, não, eu toco violão, toco violão, né? Eu não só arranho. Então, essas são as habilidades. Qual é a primeira habilidade que a gente tem na nossa prova do Enem? Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Gente, aí você lembra do triângulo. Pode ser qualquer estilo, pode ser qualquer compositor, pode ser qualquer gênero musical, qualquer época, tá? Que fale de música, você já compreendeu aquilo ali na época. Lógico, gente, não tem como a gente saber tudo de tudo, mas assim, você pega o flash do samba, choro, né? Falando em música brasileira especificamente, que é onde o Enem realmente trabalha mais. Tropicalismo, né? Você puxa ali algumas coisas e aquilo ali você já trabalha, tá? Aí a gente tem que dominar as funções da arte. Quais são essas funções? Função social, política, artística. Tem a arte pela arte, que não tem nenhuma explicação. Tem a arte social, né, que ela quer estar ali naquele contexto social. A arte política e essa artística é que é a arte pela arte. Está ali para você ver, para você curtir, para você ouvir. Não tem muita explicação, tá bom? Compreensão da complexidade das obras baseada na história das mentalidades, né? O que aquela obra tem lá no meio daquela história, daquele contexto ali, né? Ah, a música lá da Idade Média, qual foi a importância dela ali naquele processo, né? Da música de Bach, da música de Beethoven, aqui a música do Chico Buarque, qual é a história ali daquele contexto, da mentalidade da época. E a compreensão da arte atrelada aos meios de produção, entender a história e respeitar a individualidade. Isso é super importante, gente, a gente entender qual foi, além do contexto da época, o que motivou alguém a fazer aquilo, né? A fazer aquele tipo de música, a compreender aquele tipo de música, a responder a alguma coisa da época dele com aquela música, né? Vocês do terceiro ano estão craques nisso, né? A gente tem visto músicas
que respondem socialmente, né? Que coloca a gente como crítico, coloca a gente como um ouvido pensante, né? A gente tem um grande musicólogo que ele tem um livro fantástico, um ouvido pensante. Não é só ouvir. Ouvir todo mundo ouve, né? Mas pensar naquilo que a gente ouve, refletir sobre aquilo, tá? Essa é a nossa habilidade 12. A 13, o que ela fala? Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Isso a gente tem visto bastante, né? A gente tem visto nas nossas aulas bastante sobre essas músicas, esse padrão cultural, porque aí a gente conversa sobre preconceitos que nós temos, às vezes a gente nem sabe que tem, padrões que a gente nasce dentro de um ambiente que a gente tem aquele padrão, e para você quebrar aquele padrão, você precisa compreender como que você foi absorvido por aquilo, né? Então, como cada cultura, cada região, no nosso país não tem nada mais complexo, né? Você está aqui no DF, você vai ali em Planaltina de Goiás, já é outra coisa, outra música, você vai aqui em Taguatinga, já é outra música, né? Então, a gente tem uma complexidade de cultura que não é parecida. Então, a gente precisa parar, compreender, vai ver quais são os nossos padrões, porque na hora da prova, se você tiver com aquela cabeça fechada, encucada nas suas próprias coisas, é melhor você nem responder, né? Deixa em branco. Tenta sempre revelar aquilo lá que você está pensando e passar por cima. E o que isso aí a gente vai... Gera o quê? Capacidade de responder às questões baseadas no respeito à diversidade e aos gêneros. Diversidades musicais, diversidades entre pessoas, né? E gêneros também classificados do jeito que a gente tem concebido nas músicas, né? E a habilidade 14, o que ela fala? Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então a gente vê, reconhece esse valor, vê o tanto que é diverso, pega os elementos que são multiformes, né? E aí, gente, a gente consegue realmente classificar. Não colocar nos potes, não. Mas tentar tirar o que é mais importante de um e de outro, né? Então, se você for falar do samba, você precisa saber quando surgiu, onde surgiu, qual é os elementos musicais, né? Quais são os instrumentos que o samba usa? Pelo menos na sua origem, né? Porque a gente sabe que isso vai se ramificando e hoje a gente tem instrumentos que não eram tocados no samba original e são tocados hoje em dia. Mas a gente precisa saber aquela origem ali, tá? Então a cultura pode ser produzida por meio de diferentes elementos baseados na sociedade em que estamos inseridos. Então, pessoal, para dar uma definição fechadinha para vocês agora, tentar só enquadrar um pouco essas definições desse triângulo, eu peguei 3 definições importantes para a gente entender. A música de concerto / erudita, a música de cultura popular e a música da mídia urbana, tá? Essas 3 definições que eu escolhi para falar com vocês agora foi para a gente poder inserir isso aí dentro do contexto do Brasil, no caso, tá bom? Para a gente poder exemplificar um pouco. O que é música de concerto, música erudita, pessoal? É uma música elaborada A música elaborada nesse estilo desenvolveu-se segundo os moldes da música secular e da liturgia cristã ocidental, né? Nos teatros. Uma música de concerto, ela acontece num teatro. Pode sair do teatro? Sim, né? Então, quando a gente vê o triângulo, a gente vai lá, os meios de comunicação, o meio de recepção. No geral, você sempre pensa, não, eu vou assistir o concerto lá no teatro. Mas, gente, o concerto pode ser feito em outro lugar também, na rua, num shopping,
num supermercado, eu já toquei em esquina, né? Então a gente vai lá, tem um café da manhã, você vai, bota o seu instrumento lá e toca, né? Então a gente quebra esses movimentos. Mas o padrão, né, é encontrar uma música de concerto dentro de um teatro. Suas regras essenciais foram estruturadas entre 1550 e 1900, né? Então, quebrou esse música de concerto, entrou a partir do Renascimento, que já tinha um salão legal, que já tinha um lugar mais preparado para aquela audição. Ela vai se contrapor às canções populares e às folclóricas, né? Que são as canções da rua, né? É igual hoje, você vai assistir uma orquestra no teatro, no geral, e vai assistir uma roda de capoeira numa feira, né? Ou ali na torre, né? Você vai... Os lugares... Existem alguns lugares que são marcados, né, para isso. Lógico que não, eles saem, né? Ela extrapola, a arte extrapola. Mas só para podermos ter uma ideia mesmo de como que acontece isso. A música da antiguidade não exerceu sobre nós a mesma influência da literatura, da arquitetura, das artes plásticas, filosofia grega. Por quê, gente? Pela simples falta de registro. Então, esse meio de comunicação não chegou para a gente muito ali da antiguidade, porque a gente não tem registro, né? Algumas partituras nós temos, mas a gente perdeu muita coisa, né? Então, essa música ela se diluiu por aí, a gente não conseguiu captar tudo isso aí. Falando da música de concerto, a música erudita. E a música da cultura popular, gente? Qualquer manifestação cultural em que o povo produz e participa de forma ativa. Conceito básico, isso acontece... Gente, você pega uma questão do Enem, esteja isso bem claro na sua cabeça, né? O povo tem que participar, as pessoas têm que estar juntas nesse movimento aí. Surge das tradições, dos costumes, transmitida primordialmente de geração para geração e principalmente de forma oral, né? Então, você vai passar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, aquele jeito de fazer que não existe nos livros, né? Hoje a gente conhece vários luthiers, né? Várias pessoas que trabalham com feitura de instrumentos, tudo que já tem livros, cursos, né? Na internet você consegue achar muitas coisas, mas aquela ali, lá do interior, aquela viola do coxo ali, que o pessoal, lá dentro da casa dele, que ele vem, vai lá e vai lixando, vai tudo, aquilo não tem. Então ele faz, não, se ele não passar para o filho dele, nem para o neto dele, aquela cultura vai acabar. Então a gente sempre tenta resgatar isso aí para essa cultura, porque isso é uma cultura primária e tão importante que a gente precisa sempre restaurar. E, no geral, contrária à cultura da elite, né? A cultura que tá mais, que tem mais renda, que tem, né, um espaço considerado mais de ricos, de riqueza. No geral, essa cultura ela tá ali nas regiões mais simples das cidades, dos países, e é uma cultura muito rica. Música da mídia, música urbana, né? O que a gente tem conversado também, né, com essas músicas que nós temos analisado esse ano. São definições mais fortes, né? A gente já conversou sobre isso, mas é importante você sempre lembrar que ela é vista como um instrumento de controle e dominação das massas, né? Então ela é uma música mais simples, é uma música, ela entra na gente de uma forma mais tranquila, porque a gente não... No geral, a gente não quer e nem pensa em analisar uma música desse tipo. Então, uma estratégia, né? Estratégia de promoção das agências de produção que transforma a gente num ser mais passivo, mais irreflexivo. A gente tem conversado muito sobre isso, sobre as músicas, né? Às vezes a gente ouve uma música que até fere algumas coisas do nosso caráter, mas a gente não para pensar, né? Lembra da pessoal que não trabalhou, o pessoal do terceiro ano já conhece a música do Nenhum de Nós, da Camila Camila,
Você ouve a música da Camila Camilo, você nem percebe que está falando sobre uma violência contra uma menina, né? Você ouve, canta, fica feliz. Aí quando você para, fala, pai, peraí, como é que é isso? Né? Às vezes você vai, às vezes uns alunos, professora, deixa eu te mostrar essa música aqui. Aí vai lá, me coloca a música lá para mim. Todo mundo cantando a música e é como é uma violência contra a mulher. Ah, não, eu gosto de você, você vai ficar comigo. Né? Não, você vai casar comigo. Então, você olha assim, ué, gente, como assim, né? Só que na hora ali, a motivação não foi essa, você tá numa festa, você tá dançando, tudo. Mas eu falo, gente, mas essa música é uma música violenta. Né? Então, ela tem um caráter negativo que a gente precisa pensar, tá? Existência da estrutura standard, o que é isso, gente? É uma música que vira um hit, né? Ela virou uma música que é tocada em tanto de lugar, qualquer rádio que você coloca tá tocando. Entra no YouTube, ela já tá lá. Ela é a primeira dica já é ela. Né? Então ela virou, é um elemento que compõe isso aí mesmo, que faz ela, a simplicidade dela, o jeito fácil dela entrar na gente, ela se transforma num hit. Estrutura, letra e performance são inseparáveis no universo dessa música, tá? Então ela é uma música que você não tem muito que analisar, né? É uma música tocada de uma forma mais simples, que realmente nos faz sentir e ouvir a música de um jeito mais passivo, tá? Então é uma música que realmente não nos arremessa muito nas análises. A não ser que você já esteja preparado para isso. Eu espero que o terceiro ano já esteja bem preparado para ouvir uma música e não só ouvir, né, mas compreender, criticar, né, já pensar no contexto. Ouviu a música lá, opa, peraí, isso aqui foi lá na época da ditadura, não, peraí, essa aqui foi lá nos anos 40, nossa, essa música foi super importante nesse contexto, né, então a gente espera que os alunos do terceiro ano, né, que já passaram pela primeiro e segundo ano, no terceiro ano eles já tenham essa visão. Gente, não é... Eu tenho falado com as outras turmas sobre isso e creio que já falei com vocês. Vocês têm que ter a sua experiência musical individual. Não importa o que eu estou falando, né? Assim, lógico, eu estou ensinando, estou tentando dar as características musicais, tentando passar para vocês uma experiência que eu tenho, mas a experiência de vocês sentarem, botar seu fone, ou andando, fazendo o que for, mas colocar o seu fone e ter a sua experiência pessoal naquela música, naquele contexto social, naquele estilo musical, naquele instrumento que você nunca ouviu na vida e de repente você ouviu, aquilo ali é uma experiência só sua, é o seu momento. É o momento que você tem para fazer a sua análise individual, sua análise pessoal. Que mesmo que às vezes você não comente com os outros, aquilo te marca. De uma maneira positiva ou negativa. Não, professora, essa música é muito ruim, é muito chata. Ou, nossa, professora, eu ouvi aquela música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu fiquei arrepiada, eu falei, nossa, que é isso? Que eu nunca tinha sentido. Né? Então, isso é muito importante. No caso das provas do Enem, pessoal, o que eu queria falar com vocês, né? Que a gente já vai encerrando aqui um pouquinho. Nós não temos controle sobre o conteúdo do Enem, né, pontualmente, mas nós sabemos que eles fazem totalmente as obras que são analisadas e os contextos que são analisados são totalmente voltados para o social, para o político, né, para o tipo de manifestação que a gente está inserido, ou que foi importante, né, nas décadas, né, falando em música brasileira, porque o que cai realmente, o que a gente tem visto muito cair no Enem são as músicas brasileiras, né, estilos musicais, tropicalismo, jovem guarda, né, bossa nova, e pensando no triângulo, né, no nosso triângulo aqui, põe o triângulo lá na sua mente, pega um estilo e tenta pensar nele. Ah, não, surgiu não sei onde, os principais compositores ou instrumentistas, o meio de comunicação pelo qual ele vem a mim e eu transmito, né? Ou ele vem, o artista manda para mim e como é que eu devolvo isso, né? E esse contexto social, super importante.
Então, eu desejo que vocês tenham... Fiz um resumo aqui bem resumido mesmo, para vocês poderem repensar nessa prova, né, de artes do Enem, de música, porque realmente você tendo esse triângulo em mente e tendo essa noção, você com certeza vai conseguir analisar, ler os textos com paciência, compreender o que o texto está dizendo, ficar atento aos detalhes, né? Às vezes você lê lá, tem 2 textos imensos, e na pergunta ele só fala assim, não, o que o texto 2 fala? Às vezes você nem leu isso, você nem percebeu, tá? Então leiam com atenção, com bastante cuidado, vai lembrando de todas as coisas que a gente tem conversado, e com certeza vocês vão ter uma prova bem tranquila, fazer gabaritar e conseguir um resultado bem legal, tá bom? Um abração para vocês, boa prova, e aí a gente vai se falando. Tchau, tchau!